se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O monstro do Rio das Velhas. No vilarejo às margens do Rio das Velhas, as histórias sobre a criatura eram contadas em sussurros à luz de velas tremeluzentes. Ninguém sabia ao certo quando tudo começou, mas o medo já era parte da vida dos moradores. À noite, o rio parecia vivo, como se respirasse com uma consciência própria. Os mais velhos diziam que algo habitava suas águas escuras, algo que não pertencia a este mundo. Maria era nova na cidade e ouvia essas histórias com um misto de fascínio e ceticismo. Ela havia se mudado para o vilarejo em busca de paz, fugindo do caos da capital. Mas logo percebeu que o lugar guardava seus próprios segredos sombrios. Durante o dia, o rio era tranquilo, refletindo o céu azul e as nuvens brancas. Mas à noite, ele parecia diferente, quase ameaçador. Uma noite, enquanto caminhava pelas margens do rio, Maria sentiu algo estranho no ar. Era como se o silêncio fosse denso, pesado, sufocante. Ela tentou ignorar a sensação, mas não pôde evitar olhar para a água. A superfície estava imóvel, como um espelho negro. Então, viu algo, um movimento rápido, quase imperceptível, nas profundezas. Voltando para casa apressada, Maria encontrou Dona Amélia, uma senhora idosa que vivia sozinha em uma cabana próxima ao rio. "Você andou perto do rio à noite, não foi?" perguntou a mulher, com um tom de preocupação. Maria confirmou, hesitante. "Não faça isso novamente", disse Dona Amélia, com uma voz que parecia vir de outro tempo. "O rio não é seguro depois do pôr do sol." Naquela noite, Maria teve um sonho perturbador. Estava parada à beira do rio, mas desta vez, algo emergia das águas. Uma forma enorme, escamosa, com olhos que brilhavam como brasas. Ela tentou correr, mas suas pernas estavam presas ao chão, como se mãos invisíveis a segurassem. Acordou suando frio, com a certeza de que aquilo não era apenas um sonho. Nos dias seguintes, Maria notou que as pessoas evitavam falar sobre o rio. Quando ela tocava no assunto, recebia olhares de advertência. Parecia haver um pacto de silêncio entre os moradores, como se falarem sobre a criatura pudesse despertá-la. Mas Maria sentia que precisava saber mais. Havia algo no rio que a atraía, mesmo contra sua vontade. Foi então que conheceu João, um pescador que dizia ter visto a criatura anos atrás. Ele falava baixo, como se temesse ser ouvido. "Aquilo não é deste mundo", disse ele, com os olhos fixos no horizonte. "Ela escolhe quem levar. E, uma vez escolhido, não há como escapar." As palavras ecoaram na mente de Maria, deixando-a ainda mais inquieta. À medida que as noites passavam, Maria sentia que estava sendo observada. Sempre que olhava para trás, parecia ver uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas sua imaginação, mas o medo crescia dentro dela, alimentado pela escuridão que cercava o vilarejo. Dias depois, o vilarejo foi abalado por uma notícia terrível. Um jovem chamado Lucas havia desaparecido. Ele fora visto pela última vez caminhando à beira do rio durante a madrugada. Seus amigos disseram que ele parecia distraído, como se algo o tivesse hipnotizado. Quando as buscas começaram, Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os moradores reuniram tochas e lanternas, vasculhando as margens do rio até o amanhecer. Mas não havia nenhum sinal de Lucas. Alguns sugeriram que ele poderia ter se afogado, mas outros murmuravam sobre a criatura. "Ela levou mais um", disse um homem, com a voz embargada pelo medo. Maria decidiu investigar por conta própria. Ela voltou ao local onde Lucas foi visto pela última vez, mesmo sabendo que era perigoso. A lua cheia iluminava o rio, transformando-o em um lençol prateado. Enquanto caminhava, ela ouviu um som vindo das águas, um murmúrio baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse cantando. Aproximando-se devagar, Maria percebeu que havia algo flutuando na superfície. Era uma peça de roupa rasgada, encharcada. Ela a pegou com cuidado, sentindo o tecido molhado grudar em seus dedos. No mesmo instante, ouviu um barulho atrás de si. Virando-se rapidamente,
viu apenas as árvores balançando ao vento. De volta ao vilarejo, Maria mostrou a roupa aos moradores. Todos reconheceram como sendo de Lucas. Isso prova que ele está morto, disse um homem, com os olhos marejados. Mas Maria não tinha tanta certeza. Havia algo errado naquela história, algo que ninguém queria admitir. Naquela noite, Maria teve outro sonho. Desta vez, viu Lucas parado à beira do rio, com uma expressão de puro terror no rosto. Ele gritava algo que ela não conseguia entender, enquanto a criatura emergia lentamente das águas. Maria acordou ofegante, com o coração martelando no peito. Ela sabia que precisava descobrir a verdade. Foi até a biblioteca do vilarejo, procurando registros antigos sobre o rio. Encontrou relatos de desaparecimentos similares ao longo dos séculos, sempre envolvendo pessoas que se aproximavam do rio à noite. Cada caso terminava com a mesma frase: levados pelo monstro. Mas o que mais chamou a atenção de Maria foi uma gravura antiga. Mostrava uma criatura enorme, com garras afiadas e olhos flamejantes. A legenda dizia: Guardião das Águas. Maria sentiu um arrepio ao perceber que aquela imagem combinava perfeitamente com o que ela havia visto em seus sonhos. Com cada novo detalhe que descobria, Maria sentia que estava sendo atraída para o rio. Era como se a criatura estivesse chamando por ela, enviando mensagens através de seus sonhos e das sombras que a seguiam. Ela tentou resistir, mas o peso do mistério era avassalador. Uma noite, incapaz de dormir, Maria decidiu caminhar até o rio novamente. Desta vez, ela estava preparada. Levou uma lanterna, uma faca e um gravador. Queria capturar qualquer evidência que pudesse provar a existência da criatura. Mas, conforme se aproximava, sentiu o ar ficar mais frio, como se estivesse entrando em outro mundo. Quando chegou à margem, ouviu novamente o murmúrio. Era mais alto agora, quase como uma melodia. A água começou a borbulhar, como se algo estivesse se movendo nas profundezas. Maria ligou a lanterna, iluminando a superfície escura. Por um breve momento, ela viu algo, uma sombra gigantesca, com olhos que brilhavam como estrelas. Sem pensar, Maria gravou tudo. Sua mão tremia enquanto segurava o gravador, mas ela sabia que aquilo era importante. Então, algo aconteceu. A criatura emergiu parcialmente, revelando uma mandíbula repleta de dentes afiados. Maria gritou, recuando rapidamente. Correndo de volta ao vilarejo, Maria mostrou a gravação aos moradores. Muitos ficaram horrorizados, enquanto outros se recusaram a acreditar. Você não deveria ter ido lá, disse Dona Amélia, com lágrimas nos olhos. Agora ela sabe quem você é. Nos dias seguintes, Maria percebeu que as sombras estavam mais próximas. Ela ouvia passos atrás de si, mesmo quando estava sozinha. Sua mente estava exausta, mas seu corpo parecia incapaz de descansar. Sabia que a criatura estava esperando o momento certo para atacar. Maria sabia que precisava enfrentar a criatura. Não podia continuar fugindo, nem permitir que outras pessoas fossem vítimas. Decidiu preparar uma armadilha, usando a gravação como isca. Escolheu uma noite de lua cheia, quando o rio estaria mais iluminado. Enquanto montava a armadilha, Maria sentiu uma presença ao seu lado. Era João, o pescador. Ele havia decidido ajudá-la, mesmo sabendo dos riscos. Se vamos fazer isso, precisamos estar prontos para morrer, disse ele, com uma expressão sombria. Quando a noite caiu, eles se posicionaram nas margens do rio. A gravação começou a tocar, ecoando pela floresta silenciosa. Não demorou muito para que a água começasse a borbulhar novamente. A criatura estava vindo. A princípio, apenas os olhos flamejantes surgiram, cortando a escuridão como faróis. Em seguida, a criatura emergiu completamente, revelando um corpo escamoso e sinuoso, maior do que Maria jamais imaginara. Seu rugido ecoou pela floresta, fazendo os galhos das árvores tremerem. João jogou uma rede de ferro sobre a criatura, mas ela se libertou com facilidade, arrancando a rede como se fosse papel. Maria, tremendo, acendeu uma tocha e a lançou na direção da criatura. Para sua surpresa, a criatura recuou, como se o fogo a repelisse. O fogo! Use o fogo,
gritou João, desesperado. Eles começaram a atirar tochas na direção da criatura, forçando-a a retroceder para as águas. Mas, antes de desaparecer completamente, a criatura lançou um último olhar para Maria, como se prometesse retornar. Exaustos, Maria e João voltaram ao vilarejo. Embora tivessem conseguido afastar a criatura temporariamente, ambos sabiam que aquilo não era o fim. A criatura era parte do rio, e enquanto o rio existisse, ela também estaria lá. Os moradores agradeceram a Maria e João, mas o medo ainda pairava sobre o vilarejo. Dona Amélia entregou a Maria um colar antigo, dizendo que pertencera a uma família que outrora tentará proteger o vilarejo da criatura. Talvez isso ajude a mantê-la afastada, disse a mulher, com um olhar cansado. Maria decidiu permanecer no vilarejo, determinada a aprender mais sobre a criatura e encontrar uma maneira definitiva de derrotá-la. Ela começou a documentar todas as histórias que ouvia, criando um arquivo que poderia ajudar futuras gerações a enfrentar o monstro. As noites continuaram silenciosas, mas Maria sabia que a criatura estava lá, aguardando pacientemente sua chance de retornar. Ela podia sentir sua presença nas águas, nas sombras, nos sonhos que ainda a assombravam. João, por outro lado, decidiu partir. Eu fiz minha parte, disse ele, antes de embarcar em um barco que o levaria para longe do vilarejo. Mas você tem algo especial. A criatura escolheu você, e isso significa que você precisa acabar com isso. Maria ficou sozinha, mas não estava derrotada. Ela sabia que a luta contra o monstro do Rio das Velhas era maior do que ela, maior do que o vilarejo. Era uma batalha contra o desconhecido, contra algo que desafiava a compreensão humana. Enquanto o rio continuava fluindo, Maria jurou que encontraria uma maneira de proteger aqueles que amava. O monstro podia ser eterno, mas a coragem de Maria também era. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode